Olá, meus amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos então aqui de volta para fazermos então mais uma leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos encontramos então no início do capítulo de número 24, cujo título principal é Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Bem, candeia é como se fosse uma lamparina, né? Naquela época. Ou melhor dizendo, traduzindo um pouquinho para a gente entender, não coloquei a luz debaixo do alqueire, né? Debaixo de uma árvore, debaixo de galhos com folha para não promover sombra. Ou seja, a ideia aqui é não guardar a luz para nós, ok? Recebendo essa luz é para a gente repassá-la. Bem, gente, olha só. Aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, sejam muito bem recebidos. Espero que gostem do nosso conteúdo de trabalho. Quero informar a vocês que nossa leitura e estudo aqui se faz por aproximadamente 30 minutos. Então, quando o capítulo é muito longo, eu divido ele por partes. Nos encontramos então na primeira parte. E quero informar vocês também que é uma leitura e estudo. Por que eu falo estudo? Porque eu dou as minhas opiniões sobre tudo que é dito aqui nesse livro, né? Sobre tudo que os espíritos nos informam, ok? Então, vamos dar início. Nesse capítulo, de número 24, vai falar sobre a candeia, sobre o alqueire, né? Candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas, não vades aos gentios, os sãos, quer dizer, os bons, né, de saúde, não tem necessidade de médico, né, claro, com coragem da fé, carregar a cruz, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á. Ok? São esses temas que serão abordados por aqui. E o primeiro deles é a candeia sobre o alqueire, porque Jesus fala por parábolas. Ok? Número 1. Não se acende uma candeia, né, uma lamparina, para colocá-la sobre o alqueire. Claro, não vai iluminar nada. Mas colocam-na sobre um candeeiro, a fim de que ela clareie todos aqueles que estão na casa. Certo? Então é colocada aonde? No alto. Vamos lá, número 2. Não há ninguém que depois de ter acendido uma candeia, a cubra com um vaso ou a coloque sob uma cama, quer dizer, debaixo da cama, né? Mas a põe sobre o candeeiro, a fim de que aqueles que entrem vejam a luz, porque não há nada de secreto que não deva ser descoberto, nem nada de oculto que não deva ser conhecido e manifestar-se publicamente. Quem falou isso foi Lucas, no versículo 8, e 16 e 17. Número 3. Seus discípulos, aproximando-se, disseram-lhe: por que lhes falais por parábolas? E respondendo-lhe, disse: porque para vós outros vos foi dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas para eles não foi dado. Eu lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e escutando não ouvem, nem compreendem. E a profecia de Isaías se cumprirá neles, quando disse: vós escutais com os vossos ouvidos e não ouvireis, e olhareis com os vossos olhos e não vereis. Porque o coração desse povo está entorpecido, e seus ouvidos se tornaram surdos, e eles fecharam seus olhos, de medo que seus olhos não vejam. De medo não, de modo, né? Está aqui medo, mas a palavra certa é de modo que seus olhos não vejam, que seus ouvidos não ouçam, que seu coração não compreenda, e que, estando convertidos,
eu não os cure. São Mateus. Quem falou isso foi Mateus, dizendo que Jesus falou, ok? Então ele está dizendo aqui o seguinte, para algumas pessoas que não adianta você falar, né, dar uma retada em ponta de faca, que as pessoas não compreendem, não adianta, não está no tempo dela. A pessoa é ruim, a pessoa é ignorante, a pessoa é má, não, aquele espírito está em processo um pouquinho mais atrasado. Então Jesus teve que usar de parábolas, porque eles, vendo as parábolas, que são histórias, né, eles pudessem compreender melhor o que Jesus queria dizer. Porque as parábolas, as historinhas, faziam com que eles gravassem mais aquele conteúdo e começassem a dar uma certa, a ter um certo entendimento daquilo que eles não poderiam compreender se não fosse colocado as historinhas dos seus cotidianos, das coisas que lhes aconteciam diariamente, ok? Essa é a explicação que Jesus deu para seus apóstolos. Número 4. Admira-se de ouvir Jesus dizer que não se deve colocar a luz sobre o alqueire, enquanto que ele mesmo oculta, sem cessar, o sentido de suas palavras sob o véu da alegoria, que não pode ser compreendida por todos. Não tem admiração nenhuma, não. Ele não escondeu, ele não botou sob o alqueire a candeia. Negativo. Ele falou de forma diferente, só isso. Então esse irmão aqui está falando que admira, não. Eu não admiro nada, ele falou de forma diferente. Como é que você vai explicar alguma coisa cientificamente para uma criança? Tem como? Não, não tem. É isso aí. É um básico assim, mas você não vai deixar de dar alguns ensinamentos morais para o teu filho, sendo pequeno. Aquilo de uma forma que ele possa compreender. Não é assim que a gente faz. É a coisa mais natural do mundo. Tu vai falar com uma criança de 6 anos, explicar alguma coisa conforme você explica para o adulto? Um adulto já tem conhecimento de certas palavras, entendimento. Você pode falar abertamente e diretamente. Mas para uma criança tu vai falar o quê? Como é que você vai explicar para uma criança de 6 anos ou 4 anos, que seja, como é que se faz a reprodução humana? Tu vai explicar diretamente como falaria isso para um adulto? Não, né? Pois é. Então é basicamente isso. Ele não escondeu candeia nenhuma, ele falou do jeito que as pessoas pudessem entender. E ele continua aqui. Ele se explica dizendo aos seus apóstolos, eu lhes falo por parábolas, quer dizer, para aquele povo, né? Porque não estão no estado de compreender certas coisas. Vêm, olham, ouvem e não compreendem. Dizer-lhes tudo seria, pois, inútil no momento. Mas a vós, eu vou-lo digo abertamente, praticamente, né? Ele continua, porque vos é dado compreender esses mistérios. Tratava, pois, com o povo, como se faz com as crianças. Acabei de falar das crianças lá em cima, né? Pois é. Cujas ideias não estão ainda desenvolvidas. Com isso, indica o verdadeiro sentido da máxima. Não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, mas sobre o candeeiro, a fim de que todos aqueles que entrem possam vê-la. Não significa que é preciso inconsideradamente revelar todas as coisas. Todos os ensinamentos devem ser proporcional à inteligência daquele a quem é dirigido, porque há pessoas a quem uma luz muito viva ofusca sem esclarecê-las. Bem, isso vocês estão entendendo? Às vezes você vai explicar uma coisa para um adulto, ele não consegue te entender. A questão de idade é que aquele espírito ainda está num processo de iniciação, por assim dizer, né? Para conhecer das coisas espirituais. Aí você dá só aquela pinceladazinha, né? Aí tu vê que a pessoa não tem muito entendimento. Aí você deixa que um dia ela vai despertar, mas aquilo já ficou nela. Ok? E vamos ver, ele continua aqui. Ocorre o mesmo com os homens em geral. Acabei de falar dos adultos, né? Como com os indivíduos. As gerações têm sua infância, tá vendo? Sua juventude e sua idade madura. As gerações são os espíritos, né? Cada coisa deve vir a seu tempo. E o grão semeado fora da época não frutifica. Não é verdade? Pois é, todo agricultor sabe disso. Plantar fora da época não vai dar em nada. Ele continua. Mas o que a prudência manda ocultar momentaneamente deve cedo ou tarde ser descoberto. Porque chegado a um certo grau de desenvolvimento, os homens procuram eles mesmos, tá vendo? A luz viva. É aquilo que eu falei, tu dá aquela pincelada, dá aquela, como se fosse uma sementezinha e deixa lá.
certo? Mas quando ele for, esse espírito for passando a questionar certas coisas, ele vai lembrar daquilo que você falou e vai começar a fazer sentido na vida dele, ok? Ele continua, a obscuridade lhes pesa, né? Está cansado. Quando a obscuridade pesar a eles, eles vão estar cansados daquilo e vão querer mudar. É o tempo. E ele continua, tendo Deus lhes dado a inteligência para compreender e para se guiar nas coisas da terra e do céu. Querem raciocinar sua fé, e é então que não se deve colocar a candeia sobre o alqueire, porque sem a luz da razão, a fé se enfraquece. Tá vendo? Então não adianta as religiões, infelizmente, tem uma porção de adeptos, né? Pereré, parará, a doutrina espírita tem um número reduzido e, consequentemente, parece que está diminuindo. Por quê? A doutrina espírita, ela não veio para ser religião. Começa logo por aí. Ela veio para ser uma filosofia de vida. Então, com o tempo, é de natural, as religiões vão acabar, porque a pessoa não tem mais como... Uma fé cega, vai ter um tempo que ela não vai sustentar mais ninguém, não. Entendeu? Ela vai se enfraquecer, porque ela vai procurar cada vez mais entendimento. A gente vê hoje, em dia, nos tempos atuais, pessoas de outras religiões que não são espíritas, são católicos, são crentes, são não sei o quê, outras religiões, não importa. Já acredita na reencarnação. Uma vez perguntaram aos espíritos se o espiritismo seria a religião do futuro. Aí responderam, né? Se eu não me engano, foi Kardec que fez essa pergunta. Responderam, não será a religião do futuro, mas será o futuro das religiões. Mas por que essa informação, futuro das religiões? Porque o espiritismo não veio para condenar religião nenhuma. Ele veio esclarecer aquilo que as religiões já pregavam, sem elas conseguirem esclarecer, com muita fantasia. Então, o espiritismo ele cabe dentro de todas as religiões, dando o conhecimento do que se quer dizer com a reencarnação, que algumas religiões acreditam o quê? Na ressurreição. Então o Espiritismo explica que isso é impossível, né? Etc. tal, pelas próprias leis da natureza e da ciência. Mas veio explicar que não é ressurreição, é reencarnação. É o espírito voltando à matéria no novo corpo, não no mesmo corpo. Dá entendimento a essa coisa que as pessoas não entendiam. Como é que pode um corpo que já não existe mais, que foi consumido pelos próprios vermes, etc., retornar à vida? Não é isso? Seria retroceder todo o processo. Não é impossível para Deus, mas seria uma coisa muito mais difícil do que o espírito vir num corpo novo, não é verdade? Pois é. Então veja, o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim, com todas as religiões voltarem para as coisas que eles não conseguem explicar, buscar no espírito. Então a resposta está toda no espírito, na gente, não está no corpo. Quando nós percebermos isso, nós daremos mais atenção, todas as religiões. Mas como eu falei, tem muitos católicos que já acreditam na reencarnação, que já não acreditam na história de Adão e Eva, de Caim, de Abel, essas histórias que inventaram todas, ok? Por quê? Porque não tem fundamento, não tem lógica, não tem um propósito, né? Como é que Deus vai expulsar, criar dois seres humanos? Meu Deus, então essa história não tem cabimento. Nem vou entrar no mérito da questão, porque não é o caso daqui, ok? Então vamos dar continuidade. Número 5. Se, pois, em sua previdente sabedoria, a providência não revela as verdades, senão gradualmente, as revela sempre à medida que a humanidade está madura para recebê-las. Ela as mantém em reserva e não sob o alqueire, mas os homens que estão na posse delas ocultam-nas a maior parte do tempo, tá vendo? Ao vulgo, com a intenção de dominá-lo. Tá vendo como é que são as coisas aqui? Está explicando aqui, né? Tem aqueles que querem esconder. Eles sabem da verdade, mas não querem divulgar. Por quê? Para poder dominar o povo cego, né? Quanto mais o povo for ignorante, mais fácil é de domínio, ok? E ele continua aqui. São eles que colocam verdadeiramente a luz sobre o alqueire. Foi assim que todas as religiões tiveram seus mistérios, cujo exame interditaram, né? Não permite que estudem o que está escrito. E ele continua. Mas, ao passo, né? Ao
passo que essas religiões permaneciam atrasadas, a ciência e a inteligência caminharam e rasgaram o véu misterioso. O vulgo, tornado adulto, quis penetrar a fundo das coisas e então rejeitou de sua fé, aquela fé mentirosa que contaram para ele, o que era contrário à observação. Então a ciência é muito legal porque ela não tem nada a ver com religião. Ela não vem para provar que Deus existe, que essa religião está certa ou errada, não. A ciência busca o conhecimento, né, da vida, etc. e tal. Então, a própria ciência derrogou várias coisas que as religiões falavam, que era assim, que acontecia assim, assado. Ela própria, quando fala lá que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º dia descansou, caramba, Deus fica cansado. Já é uma coisa meio absurda. Mas seja como for, a ciência descobriu que a camada da Terra tem 6 camadas distintas, de períodos diferentes. Passou por 6 transformações, até que viesse a raça humana. Vocês entenderam? Pois é. Então isso é ciência, não tem nada a ver com religião. E não foram 6 dias, foram milhares de séculos para transformar de uma camada para outra. Ok? Então vamos dar continuidade aqui. Ele continua. Não pode aí haver mistérios absolutos. E Jesus está com a verdade quando diz que não há nada de secreto que não deva ser conhecido. Tudo o que está oculto será revelado um dia. E o que o homem não pode ainda compreender na terra será sucessivamente revelado nos mundos mais avançados, quando estiver purificado. Neste mundo, ele está ainda no nevoeiro. Quer dizer, aqui ainda está no nevoeiro. Então, quando nós, espíritos, sairmos desse planeta aqui e formos para um mundo um pouco melhor, nós vamos ter um pouco mais de conhecimento, né, das nossas necessidades reais, daquilo que podemos fazer, daquilo que devemos fazer. Ok? Então, mas ainda que estejamos por aqui, muitas coisas nós podemos fazer. Ninguém precisa fazer milagres ou se envolver em grandes projetos humanitários para chegar no céu. Eu fiz isso, fiz aquilo. Mas com que objetivo tu fez? Para alcançar o céu? Pela sua vaidade, pelo seu egoísmo, querer ser melhor do que os outros? Ou foi pelo amor ao próximo? Então, minha gente, só uma observaçãozinha aqui. Tudo podemos fazer no ambiente que nos encontramos. Na tua família, no teu trabalho, no teu emprego, né? No tratar com as pessoas. Se preocupe com isso e faça disso o melhor possível. Ajudando sempre, não julgando, perdoando sempre. Ok? E vamos ver agora o número 6. Pergunta-se que proveito o povo poderia tirar dessa multidão de parábolas, cujo sentido ficou oculto para ele. Deve-se observar que Jesus não se exprimiu por parábolas, senão sobre as partes de alguma sorte abstratas de sua doutrina, mas tendo feito da caridade para com o próximo e da humildade a condição expressa de salvação. Está vendo? O mais importante foi o exemplo que ele deu, de fazer o bem e a caridade. Isso foi o mais importante. Tudo o que disse a esse respeito está perfeitamente claro, está vendo? Ele não falou por parábolas, a gente fazer o bem. Ele foi bem claro sobre isso. Explícito e sem ambiguidade, está vendo? Ele foi bem claro quanto a isso. Ele continua. Devia ser assim, porque era a regra de conduta. Regra que todo mundo devia compreender para poder observá-la. Era o essencial para a multidão ignorante, a qual se limitava a dizer: eis o que preciso fazer para ganhar, eis o que é preciso fazer para ganhar o reino dos céus. Sobre as outras partes, não desenvolvia seu pensamento, senão aos seus discípulos, estando estes mais avançados, moral e intelectualmente. Jesus pudera iniciá-los nas verdades mais abstratas. Por isso, ele disse: aqueles que já vêm, será dado ainda mais. Aqueles que já vêm, não, aqueles que já têm, será dado ainda mais. Então, minha gente, é isso que Jesus quis dizer. Aqueles que já têm, será dado mais. Jesus não quis dizer que tem privilégio, não.
É porque aquele que já tem mais condições de aproveitar e ir mais além. E aquele que tem pouco tem que receber pouco. Porque só aos poucos ele vai chegar num ponto máximo. Ok? Então vamos continuar aqui. Entretanto, mesmo com seus apóstolos, permaneceu reticente sobre muitos pontos, cuja completa inteligência estava reservada para tempos ulteriores, para o futuro. Foram esses pontos que deram lugar a interpretação tão diversas, até que a ciência de um lado e o espiritismo do outro vieram revelar as novas leis naturais que fizeram compreender seu verdadeiro sentido. É aquilo que eu falei, a ciência veio provar muitos erros, né, das religiões. Então, ainda tem muito mais para provar. Na atualidade, nós sabemos que no meio científico as pessoas já descobriram que existe alma, existe espírito, existe energia, dê o nome que queira dar, além do corpo. Fizeram experiências em laboratório com pessoas que estavam assim a ponto de desencarnar e verificaram que quando dá a morte cerebral, que é a morte completa, né, é quando o espírito está completamente desligado do corpo, observaram que o corpo perde um certo peso. Ou seja, essa energia etérea, ainda assim, por mais etérea que seja, tem um peso. Então os cientistas conseguiram comprovar que quando a pessoa morre, o corpo perde alguma coisa. Eles não sabem o que é, nem definir, nem tem interesse de definirem por enquanto, né? Se sabe que perde algo. Esse algo pode dar o nome que queira dar. Espírito, alma, energia, seja o que for. Então já foi comprovado cientificamente, minha gente, que nós não somos somente corpo, que quando o corpo morre, para suas funções fisiológicas, se desprende um certo peso. Esse peso ninguém sabe para onde vai, os cientistas, né? Não sabe para onde vai, sabe-se que se ele sai do corpo, o peso fica mais leve um pouco. Ok? Então a ciência já está provando que não existe só matéria. Para aqueles que são, não digo ateus não, que são materialistas, que acreditam numa vida só, que não tem propósito, que aí vem aqui para se ferrar e acabou tudo. E quer dizer, eles não param para pensar que quem criou isso? Por quê? Que forma? Que inteligência é essa? Não param para pensar sobre isso. Só querem falar sobre o que vê e coisa e tal, mas não param para pensar sobre o resto. Mas enfim, para eles isso é um choque. É uma prova de que eles estão errados, os materialistas. Ok? Que alguma coisa sai do corpo. O que será que sai do corpo? Não é isso? Pois é. Número 7. O Espiritismo vem hoje lançar luz sobre uma multidão de pontos obscuros. Entretanto, não a lança inconsideradamente. Os espíritos procedem nas suas instruções com uma admirável prudência. Não foi senão sucessiva e gradualmente que abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina. E é assim que as outras partes serão reveladas à medida que o homem tenha chegado para fazê-las sair da sombra. Quer dizer, quando o homem tiver com mais, o espírito tiver mais conhecimento, aí sim. Ele continua. Se a tivessem apresentado completa desde o início, ela não teria sido acessível senão a um pequeno número. Teria mesmo assustado os que, para isso, não estavam preparados, o que teria prejudicado a sua propagação. Então a doutrina espírita ela veio num palavrear simples, com palavras que possam todos compreender, sem fazer muitas firulas, não é verdade? Veio trazer o básico para que nós possamos compreender sem muito esforço. E ele continua. Se, pois, os espíritos não dizem ainda tudo ostensivamente, não é porque haja na doutrina mistérios reservados a privilegiados, nem que coloque a candeia sobre alqueire, mas porque cada coisa deve vir no seu tempo oportuno. Eles deixam a uma ideia o tempo de amadurecer e propagar-se antes de apresentarem uma outra e aos acontecimentos, ou de lhes preparar a aceitação. Então, eles vêm, né, e trazem aquilo que nós temos condições de compreender. Nos trazem a informação, porque
Deixa eu te falar uma coisa para vocês. Às vezes você tem uma compreensão maior e acha que eles poderiam ir além. Tá bom para você talvez, mas para aquele um grande número, não é verdade? Que não tem aceitação. A gente vê no meio espírita, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. O que aconteceu algum tempo atrás aqui no nosso país, as eleições que mexeu com todo mundo, com todo mundo que é brasileiro. Até quem não foi votar, que foi o meu caso. Mas vamos lá. Então as pessoas ficaram de um lado e ficaram do outro, não é verdade? E já está consumado, né? Já aconteceu, o presidente, que muita gente não queria estar aí, está eleito, não estou aqui para dizer do jeito que foi, não é meu propósito aqui. Mas para aqueles que não gostam dos resultados, ficou um certo vestígio de raiva, de rancor, de uma porção de coisa. E acabou voltando para a animosidade também. E pessoas que infelizmente ainda são do meio espírita, acham que tem que fazer alguma coisa, que tem que mover isso, tem que beber, se meter com tudo isso aí, porque nós estamos aqui para fazer, nós estamos... Então essas pessoas, será que elas entenderam que elas não são vítimas? Ou estão se achando vítimas do sistema, vítima dos governantes, vítima do presidente? Mas é tudo isso que a doutrina espírita explica para a gente, que ninguém aqui é vítima de ninguém. Se nós podemos dizer que somos vítimas dos nossos próprios atos, das nossas próprias atitudes, da vida atual, da vida passada. Mas não queremos admitir, nem espírita quer admitir. Agora imagine vocês, quem não é espírita vai admitir o quê, minha gente? Quem é espírita que tem uma certa capacidade de entender alguma coisa a mais, não aceita isso. Não, porque nós temos que fazer, nós temos que ser assim, ninguém pode ficar em cima do muro. Rapaz, quanta falta de compreensão e tolerância. Você quer ficar do lado direito, fique. Você quer ficar do lado esquerdo, fique. Você quer ficar em cima do muro, fique. Mas tanto um quanto o outro tem que respeitar o direito do outro, querer ser isso ou aquilo, acreditar nisso ou naquilo. E não está havendo respeito nem no meio espírita. Quantas casas de espírita aí foram esvaziadas por um que era torcer para um determinado presidente, começou a ter problema dentro da casa, se afastou por conta disso. São espíritas, são, porque acreditam na reencarnação, mas nada além disso. Não tem compaixão, não tem compreensão, não tem entendimento, não tem aceitação. Agora você vê, como é que vai compreender outras coisas? Se o básico do básico nós nos achamos vítimas. Falar um pouquinho mais nesse caso de presidente, vocês acham que o presidente, seja esse atual, ou todos aqueles que passaram por várias nações, não importa, não é Brasil não, estou falando do mundo. Vocês acham que esse cargo foi aleatório? Foi por acaso? O que a doutrina espírita nos fala sobre a reencarnação? Sabe que se para reencarnar, há um planejamento. E você não basta você querer reencarnar, tem que ter um propósito. Mas ninguém nasce com o propósito de fazer merda, desculpe o termo. Ah, então ele nasceu com o propósito, o presidente nasceu com o propósito de fazer essa maldade. Não, não nasceu. O propósito dele era outro. Ok? Mas chegou aqui, mudou de ideia, mudou de planos e se deixou levar por egoísmo, pela vaidade, pela prepotência e por tudo mais. Foi influenciado com certeza, mas está dentro dele, porque se ele não tivesse essa tendência, ele não faria as coisas erradas. Eles, né? Porque não foi aqui no Brasil só, no mundo todo a gente vê isso. Vocês estão entendendo? Então você acha que você teria a capacidade moral, espiritual, seja o que for, de ser um presidente da nação? Por que tu não foi? Espera aí, não tem uma coisa aí que você tem que parar para pensar? Ou você está com inveja porque ele pôde assumir um cargo de presidente da República e lá na vida espiritual tu queria também e não conseguiu? Não é isso? Mas por que ele conseguiu e você não? Por que será? Porque naquele momento, segundo a doutrina espírita, você consegue alguma coisa de acordo com a sua condição, com a sua capacidade. Você tem que provar ser capaz, pelo menos naquele momento. Ah, então você não foi capaz. Essa é a realidade? É. Ou então você não quis. Porque não queria se meter com isso. Ou porque você teve medo, covardia. Mas se tu teve medo, covardia, agora quer jogar pedra naquele que não teve medo e covardia? Então, gente,
fica aqui, me desculpem, essa reflexão para todos nós que somos espíritas. Eu vou praticamente encerrar por aqui, porque nós paramos aqui e logo em seguida vamos falar no próximo postagem sobre não vades aos gentios. Gentio é um tipo de povo que tinha uma certa crença e a gente vai ver aqui. Mas enfim, então gente, vamos parar para pensar, para refletir? Então, aí a gente fica com raiva desse que não foi eleito, que nós gostaríamos que fosse, e ficamos emitindo pensamentos desagradáveis sobre aquele que está no poder, incentivando outras pessoas a serem como nós somos, e somos espíritas. Somos espíritas, sim, somos, porque acreditamos somente na reencarnação, mas não acreditamos que Deus é justo, não acreditamos na justiça de Deus, não acreditamos no propósito maior de Deus, não acreditamos que merecemos passar por isso ou por aquilo, não acreditamos merecer que alguém nos roube, que alguém nos roube alguma coisa, que alguém nos tire alguma coisa, não aceitamos que o patrão nos esculache. Ficamos com ódio, porque somos vítimas, mas eu sou espírita. Para que eu estudo tanto? Para quê? Se hoje estamos em 2024, acho que eu já falei no início a data, né? Hoje é dia 15 de setembro de 2024. Estamos 2 horas da tarde, ok? Ainda não compreendemos coisas que Jesus nos falou há 2000 anos atrás. Jesus, quando foi contestado pelos... esqueci o nome agora. Aquele pessoal lá do clero, né? Porque eles eram confrontados o tempo todo com as leis de Moisés, não é isso? Então, um daqueles caras lá, senhores da lei, da igreja na época, perguntou a Jesus, porque o povo estava cansado de pagar impostos para Roma, porque Roma tinha dominado a Judéia, aquela área toda, e o povo estava indignado de pagar seus impostos para Roma. E vieram contestar Jesus porque queriam prender Jesus e matá-lo, tendo uma desculpa qualquer que fosse. Ficavam o tempo todo confrontando Jesus com as leis de Moisés. Por isso que eu digo que Moisés foi o maior inimigo que Jesus teve aqui na Terra. Ok? É a minha ideia, a minha concepção. Se quiserem saber por que, me perguntem. Vai lá na parte das perguntas aqui, dos comentários, faço que eu vou ter um imenso prazer de explicar a vocês. Mas enfim, ele era defrontado o tempo todo com as leis mosaicas. E se dizia que o outro lá, de Roma, César, exigia pagamento dos impostos. Aí veio confrontar Jesus, porque se ele falasse que era contra pagamento de impostos, eles teriam a desculpa. Então Roma, eles iam reclamar com o rei, né? E o rei ia mandar prender, porque ele estaria se dizendo contra o pagamento dos impostos. Aí ele seria preso e assassinado imediatamente. Aí Jesus fala para o homem assim, me dê a moeda. Aí o cara dá a moeda na mão de Jesus. Aí Jesus vira a moeda e pergunta assim, o que está na face dessa moeda aqui? O que você vê na face da moeda? Aí o cara vê, tinha a face do rei, né? De César. Aí o homem responde, é o rosto de César. Aí Jesus responde, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Então, vocês vejam, hoje nós estamos dando a César o que é de César? Não estamos. Estamos dando a Deus o que é de Deus? Não estamos. Ok? Você quer se tornar um político? Bacana, se inscreva, lute pelos seus ideais, mas não insiste ninguém a ter ódio de alguém como você possa ter no seu coração. Ok? Exponha suas propostas, mas não por conta disso demonstre os erros dos outros. Demonstre as suas qualidades, as suas possibilidades. Faça um grupo de trabalho com um propósito bom, mas nunca seu propósito bom poderá ser bom se você mostrar os erros alheios. Por aí tu já começa do lado errado. Ok? Bem, fica aqui a minha reflexão final. Faço comentário de vocês que quiserem. Fique à vontade, terei o imenso prazer de responder a todos vocês, seja contradizendo o que eu falo, ou interpelando o que eu falo, não concordando com as coisas que eu disse aqui, seja como for.
Eu terei imenso prazer a responder a cada um de vocês. Fiquem muito à vontade. E não esqueçam de, se vocês for do coração de vocês, cooperarem com o canal, se inscrevendo ou mesmo dando like. Aqueles que já são inscritos, minha gente, não esqueçam de dar o like. Não esqueçam. O like é muito importante. Muitos estão assistindo, mas não estão dando like. Estão se esquecendo disso. O que é tão importante para a contribuição, não financeiramente do canal, porque nós não recebemos nada do YouTube, financeiramente, não recebemos, mas a contribuição para que outras pessoas possam também assistir aquilo que vocês estão assistindo, se foi bom para vocês. Agora, se não foi bom, não dê like não, dê o dislike, sei lá, nem sei se tem dislike aqui, mas seja como for, nem dê o like, e nem se inscreva, claro, se não agradou, ok? Então fica aqui, fiquem na paz, até a próxima.